Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Você já está acostumado, já é uma tradição desta casa e da própria Associação Comercial, que, aliás, vale sempre, é bom lembrar, em dezembro completou 150 anos de existência. 150, é a mais antiga do estado de São Paulo e a quinta mais antiga do país. Você gosta de café? Eu gosto. E olha que tem vários tipos de café, né? Nossa, vamos falar de café bastante. Você vai aprender um pouco de café hoje. Temos aqui um especialista, nosso convidado é especialista. Aliás, convidado, especialista e amigo, Ronald Moraes, ele que é gerente de exportação da cooperativa de Guaxupé. Guaxupé é uma cidade do interior de Minas. Aliás, eu vou... Tudo bem, Rony? Tudo bem, Márcio. De Santa Paz? Agradeço o convite, tudo certo. Muito bom. Prazer em vê-lo, seja bem-vindo. Já faz tempo que a gente está tentando conversar aí, agenda, tal, exportação. A nossa vida é uma loucura diária, né? É verdade. Mas a oportunidade sempre vem. Bom, falei, Cooperativa de Guaxupé é a maior exportadora de café do mundo. Atenção, hein? Bom, primeiro uma curiosidade. A cidade de Minas é Guaxupé. Sim. O escritório aqui é Cooperativa de Coxupé. É isso? Explica o Coxupé com o Guaxupé, só para a gente entender, para começar o programa. Para descontrair o início aqui. Coxupé é o nome fantasia. Sim. Então, por ser a junção de cooperativa, coop, né? Então, co, e o chupé de Guaxupé. Então, fez-se Coxupé. É o nome fantasia. É uma cooperativa de café, isso mesmo. Mas essa é a curiosidade. A cidade no interior de Minas é Guaxupé, não é isso? Guaxupé, Não é isso? exato. Sul de Minas Gerais. Eu costumo dizer com muito orgulho, aliás, tenho certeza que você tem orgulho também, que somos o maior exportador de café do mundo. Sim. Perfeito? Sim. O maior produtor de café do mundo, que 80% do café do mundo sai pelo Porto de Santos. Então isso é motivo de orgulho, sem dúvida alguma. Como é que é? Tem funcionado bem? Tenho acompanhado. Aliás, acrescentar um detalhe, o Ronald também é coordenador da Câmara Setorial de Exportadores de Café da Associação Comercial. E a Câmara mais forte no sentido principalmente numérico e também no sentido empresarial. São cerca de 80 exportadores de café, para vocês terem a exata dimensão da força da Câmara Setorial de Café e do café no Brasil e na Associação Comercial de Santos. Se aqui sai 80% do café do mundo, como é que é? Está funcionando bem? Entrosamento, navegação, porto, certificado de origem, certificado OIC, está funcionando tudo bem? Exatamente, Márcio. Quase 80% do volume exportado de café do Brasil sai do Porto de Santos, né? É um volume muito grande, realmente. O porto é bem estruturado, temos que dizer isso, não é? Tem prazos, horários a serem cumpridos. O exportador faz de tudo para realmente conseguir chegar no prazo máximo, que é o deadline de carga, né? Quando a carga tem que ser depositada no porto. Isso é um fator importante para que cumpra, sim, o embarque propriamente dito. O volume é grande, né? Como você mesmo disse, 80%. Ano passado, o Brasil exportou 44 milhões e meio de sacas de café. Isso é um volume muito grande, né? Foi o recorde dos recordes. E assim, as cargas chegam prontamente no porto. Geralmente, as cargas saem de Minas Gerais, não é? Então, elas levam, às vezes, 8 horas, 9 horas para chegar até o Porto de Santos. E o caminhoneiro, ele tem aquele horário de entrada no porto, que é a janela de entrada no terminal. Que quem concede esta janela específica de entrada no terminal, é o terminal, não é isso? Pelo que nós sabemos, a Codesp, ela organiza, que agora é SPA, né? Santos Port Authority, ela coordena esse fluxo, para que não aconteça os caos que nós lembramos no passado, né? Está lembrado? Anos atrás. Está lembrado? Foi muito difícil, Marcos. Lembra dos congestionamentos enormes? Aliás, eu estava, permita interrompê-lo, Ronald, eu estava numa reunião do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, e aquele caos, né, imigrantes, caos em Cubatão. Aí diz um gênio diz o seguinte: fácil controlar isso, é só segurar os caminhões no pedágio. Você imagina, 5 horas depois, você segurando todos os caminhões de pedágio, onde é que estaria a fila? Na Marginal Pinheiros. Que coisa de louco. Exatamente. Mas foi uma fase muito difícil. Graças a Deus, a partir dali houve uma evolução grande nessa logística toda, né, que você estava abordando, né, Ronald?
Sim, Márcio, exatamente. Diz, né, de acordo com a Codesp e até mesmo a análise que são feitas, são mais de 10 mil caminhões por dia que chegam ao Porto de Santos, seja para exportação ou tirando carga de importação, né? Posso acrescentar? Sim. Esse número já é superior. Eram realmente 10 mil, mas o volume, você acompanha, toda hora. Santos bateu recorde de movimentação, já estamos perto dos 15 mil. Diários, 15 mil caminhões diários. É assustador isso, né? Assustador. Mas está funcionando bem, relativamente sim, bem, né? Sim, sim. O problema é que devido quando o volume de carga aumenta muito no Porto de Santos, os terminais acabam ficando cheios, não é? Lotados de carga, e principalmente de container, né? Que é, o café hoje, 100% da exportação é dentro de containers, não é? E isso acaba sendo um problema, porque o terminal ele tem um espaço limitado, ele recebe essas cargas, eles têm que fazer o fluxo para colocar a bordo do navio, o navio tem prazo de atracação e assim por diante a carga tem que ir embora, não é? Mas se acontece qualquer tipo de atraso, seja efeitos climáticos, que o navio não consiga atracar naquele prazo, essa carga vai ficar represada e outras estão vindo. Quando você fala represada, é especificamente armazenada já no terminal, porque o caminhoneiro entregou. Sim, E aí? sim, exatamente, Márcio. Essa é uma questão que preocupa. Diga, depois eu quero complementar, por favor. Sim, ela tem que ser entregue no terminal para com que ela consiga entrar depois a bordo do navio, não é? Mas se acontecer algum problema, acaba sobrecarregando o terminal. E aí esses prazos começam a encurtar, que é o chamado abertura de gate, né, para aquele navio, e o deadline. Então acaba encurtando, chegando até 2 dias, 1 dia, ou já tivemos casos no pior da situação, que foi o deadline no mesmo dia da abertura do gate. Aí é praticamente impossível você conseguir chegar com uma carga viajando 8, 9 horas para entregar para aquele navio. Só para esclarecer o telespectador, hoje a grande maioria conhece esses termos, então são termos do dia a dia. Gate é o portão, é o chamado portão de entrada no terminal, e o deadline para traduzir um termo em inglês, deadline, dead é morte, line é linha da morte, quer dizer, é o prazo fatal, é o limite. Olha, teu deadline é 2 horas da tarde, e dali não pode passar, só para ilustrar o telespectador. Do ponto de vista construtivo, eu vou fazer um intervalo, mas vou deixar uma pergunta para você fazer uma reflexão e a gente volta com essa sua resposta, a sua opinião. Do ponto de vista construtivo, que essa é uma das linhas do programa, existe ainda algum gargalo que preocupa o setor de café no Porto de Santos? Nós vamos fazer um intervalo e Ronald de Moraes volta com essa resposta e aí a gente volta para o segundo bloco. Fique com a gente. Voltamos com o nosso Acesse na TV, segundo bloco. Convidado Ronald de Moraes, gerente de exportação da cooperativa de Cochupé, cuja cidade é Guaxupé, no interior de Minas, e também coordenador da Câmara Setorial de Exportadores de Café da nossa Associação Comercial de Santos. Deixei uma pergunta, sempre no sentido positivo, no sentido de colaborar com a Santos Port Authority, colaborar com os terminais. Existe algum gargalo hoje que preocupa vocês um pouco mais nessa logística que começa lá no Cerrado Mineiro e termina dentro do navio, Ronald? Sim, Márcio. Atualmente a nossa grande preocupação são com os containers, não é? Então, Falta, exato. Em setembro... Falta de container. Falta de container apto para embarque de café, não é? Porque não pode ser qualquer container. Pelo fato do café ser uma carga alimentícia, o café tem alto poder de absorção de cheiros, não é? E também de umidade. Então não pode ser qualquer container, tem que ser apto para o embarque de café. Não pode ter furo, não pode ter cheiro, não pode ter marca no chão de graxa, por exemplo, não é? Então essa é uma preocupação. Em setembro do ano passado, a Câmara de Exportadores convidou a Câmara de Navegação, que é muito importante a associação comercial, essa entrosação entre as câmaras, não é? E você é sempre um conciliador do assunto. Não, eu ponho vocês na sala, vocês que se entendam, né? Vocês que se entendam. Eu ajudo, lógico, como diretor executivo, a gente procura ajudar, e esse é o papel institucional da CS, né? Mas vocês é que tocam. Sim. O medo era a pandemia, não é? Ano passado. Então, muitos containers ficaram parados na China, porque eles foram entregues na China para qualquer tipo de material utilizado e, devido à pandemia, os containers ficaram parados na China, cheios de carga, não é? Depois começou a descarregar esses containers e começaram a ser liberados. Né? Desova do container, exatamente. Desova, telespectador, quando você tira a carga do container. Carga do container, isso mesmo. E aí os containers começaram a ser liberados.
Mas a China, na área marítima, são mais de 30 dias para que um container consiga chegar. E não vem só para o Brasil, né? Ele vai para o mundo inteiro. Vem fazendo escala. E aí, exatamente. Escala. Exatamente. E aí começou a acontecer falta de container. Aí tivemos uma reunião produtiva, não é, na associação, onde foi apontado realmente que isso iria melhorar em breve. Falando em container, agora começa a segunda etapa de falta de container, que agora a China começou a produzir demais e ela precisa entregar esses produtos que ela preparou. E muitos containers estão retornando para a China, algum deles vazio, Márcio, para poder abastecer a exportação chinesa, que começa a ficar bem agressiva. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. É lógico que consome café, mas a grande cultura é a cultura do chá. Quando vai vazio é porque não tem pouco tráfego de café para lá, é isso? O Brasil ainda exporta pouco café para a China, que é a grande vontade de qualquer grande exportador de café. 1 bilhão e 200 milhões. Mas tem uma coisa Márcio. também, Ronald, você vai concordar. Se todo mundo lá começar a tomar café, não tem café para o mundo, faltar, né? É engraçado que a projeção para daqui a 2030 é de que o mundo tenha que produzir 208 milhões de sacas de café. Hoje nós estamos produzindo, de modo geral, 168 milhões de sacas. Mas isso, se contar com a China, o crescimento... 168 ou 68 milhões? 168 milhões de sacas de café é a produção anual, no mundo inteiro, não é? Ah, no mundo inteiro? No mundo inteiro, bom, exatamente. Porque, exatamente. Aliás, aqui vai uma brincadeira e a provocação de sempre, né? E eu entendo, é quase que um segredo de Estado. Você conversa com as grandes empresas exportadoras de café, entre elas a cooperativa de Guaxupé. E qual é a safra desse ano? 65, 60, 61, você vai ali, vai outro que é 60, 50. É segredo de Estado. Nunca ninguém diz exatamente quanto é a safra. Faz parte do negócio, né? É verdade. Mas, no fundo, ninguém sabe certo, Márcio. São feitos estudos, não é? Você faz estudo de campo para saber a produção e assim por diante, tentar determinar qual vai ser a safra. A safra anterior, o Brasil produziu 63 milhões de sacas de café. Foi a safra pequena ou a safra... A safra alta. Safra alta. Porque isso, só para explicar, varia um ano um pouco mais alto, outro um pouquinho mais baixo, né? Então foi a safra alta, 63 milhões. Que safra? Milhões. É praticamente a cada 3 xícaras consumidas no mundo, uma é brasileira. Espetáculo, que legal, que bom, que bom. E a próxima safra, né, como você já perguntou... Quanto é? Já tem previsão? É a Embrapa, né? Conab. A Conab já fez a sua previsão? A Conab soltou o primeiro relatório, não é? Ainda é início, bem inicial, mas ela está estimando entre 44 e 49 milhões de sacas de café para essa safra agora, não é? No Brasil. Que é uma safra baixa. Bom, cai bastante, cai. Quase 20 milhões, né? É uma previsão, pode mudar ainda, né? Então, vamos aguardar. É como meteorologia. Previsão amanhã, sol, vem a chuva, né? Exatamente. Mas essa previsão baixa também faz parte da estratégia, né? Da estratégia. Depois que der, olha, foi melhor e tal, não sei o quê, blá, 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 porque é uma safra. Se nós consumimos, você falou no início, nós consumimos quanto aqui? 40 milhões no mercado interno. Consome no Brasil? Quanto? Por faixa de 20 milhões de sacas. 20 milhões. Então sobrariam 24, 25 milhões para exportação. Isso, não atenderia toda a exportação, não. Né? Ficam resíduos, não é, de uma safra para outra, que logo após ele também é embarcado. Então, e também não podemos confundir ano safra com ano civil, não é? Então, o ano civil é um ano normal e o ano safra é o período entre a colheita, não é, do café. A próxima florada é agora. Estamos próximos da florada, a colheita começa em maio. A colheita começa exatamente isso. Finalzinho de abril, maio, começa a colheita do café. Está indo bem, geada. A preocupação sempre, engraçado, a Associação Comercial presta um serviço, e até recentemente fizemos uma consulta, pedido de um dos diretores, sobre o serviço que nós prestamos diariamente, que é a previsão meteorológica, né, da SOMAR Meteorologia. Todos vocês responderam, não mexe nisso, isso é importantíssimo. A meteorologia é um fator decisivo na produção do nosso café, né, Ronald? Sim, Márcio. E, atualmente, o fator preocupante é a seca, talvez, não é? Então, mas quando não é a seca, é a geada. Pois é, exatamente. Esse ano a seca preocupou um pouco, né? Porque aí pode ser que a qualidade seja um pouco inferior e também a quantidade. Então, isso deixa o produtor muito preocupado. Então, ele fica muito atento na previsão meteorológica, exatamente isso. O pior de tudo é geada. Já tivemos geada. A história mostra isso. Aliás,
Como nós completamos 150 anos em dezembro de existência, nós estamos preparando um livro e teríamos várias solenidades em dezembro, o Ronald sabe disso, faz parte do nosso grupo, mas em função da pandemia foi tudo adiado, tudo adiado. E nós vamos lançar um livro contando a história da Associação Comercial, que começou com o café. A história da Associação Comercial passa pelo café, não é isso? Exatamente. O café que fundou a associação, por isso até o nome Associação Comercial vem do comércio do café, comercialização do café, não é isso? Santos é muito importante, né? Foi muito importante e ainda é importante para o café, não é? Então, toda a questão de embarque, o café vinha do interior para cá, ficavam armazenados em armazéns gerais, não é? Sob garantias de fiel de armazém e assim por diante iam negociando as sacas e iam embarcando nos navios, né? Mas na época era embarque em porão de navio, não é? Hoje o container melhorou muito. Isso. Porão e era saca, né? Aquela série, aquela foto, né? Saca. Que o Museu do Café tem várias fotos a respeito. Aliás, exatamente. integramos, o Ronald e eu, integramos junto com o Ronaldo Taboada, que é o vice-presidente da Associação Comercial, nós integramos o Conselho Fiscal do Museu do Café. Teremos reunião em breve, né? Só não tivemos antes por causa da Covid, né? Esse é o detalhe importante. Ô, Ronald, outro aspecto que eu considero importante, aí é curiosidade, sei que você não vai responder, mas o jornalista tem que perguntar. Marcelo, pergunta para ele qual é o melhor café para a gente comprar. Qual é o melhor café? É aquele que você gosta, né? Pois é, eu ia dizer isso, é o que você gosta. É o que você gosta. Assim como vinho, não é? Tem gosto, é paladar, não é? E é verdade também, se a gente sempre pergunta aqui, quando a gente fala do café, acho que as 3 bebidas mais consumidas do mundo. Água, café e Coca-Cola. Qual é a ordem exata? É o café, é água em primeiro, é café em primeiro? Então, eu vou dizer que é a água, né? Mas para não sei não, hein? Preparar o café, tem água. Tem água, né? Tem água, né? É engraçado, Márcio, falar sobre Brasil e café, né? A gente sabe bem isso. O nosso país, o desjejum dele tem a palavra café da manhã, não é? Café da manhã. Então, mesmo que você não vá consumir o café, mas o termo café da manhã faz parte do nosso cotidiano. Então, o Brasil é um país realmente que tem muito a ver com café. A cultura é muito forte. Legal. Olha, nós vamos fazer mais um break, segundo intervalo, e vamos partir para o último bloco. O programa está fluindo rapidamente. Quando o programa passa rapidamente, é que está gostoso, que está fluindo bem. Esse bate-papo está muito gostoso. E no terceiro e último bloco de hoje, nós vamos falar sobre a cooperativa de Cochupé em Guaxupé. É mais ou menos isso. E aí vocês vão ver a potência que significa a cooperativa de Guaxupé. Fique conosco, voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso Acesse na TV, programa da Associação Comercial de Santos aqui na Santa Cecília TV. Reitero, nosso convidado e amigo Ronald Moraes, gerente de exportação da cooperativa de Cochupé, cuja cidade é Guaxupé. E agora vamos falar da cooperativa, e é motivo de orgulho para todos nós, vale a pena, preste atenção, os números são incríveis. É a maior cooperativa de café do mundo, maior produtora de café do mundo, não é isso? Fala um pouco daqui, eu fui visitar, tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade com o presidente de visitar há uns 2 anos, a convite da sua diretoria, visitamos. É uma cidade, é uma potência, é motivo de orgulho. Me fala um pouquinho da história da cooperativa, tem 15 mil produtores mesmo? Isso aí. Ou tem mais? Tem mais. Ela começou com uma cooperativa de financiamento agrícola, né? Então, em 1932. Depois, em 1957, ela se tornou a Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, aí focada realmente no café, não é? Então, se nós somarmos de 32 até hoje, seriam quase 90 anos, não é? Já ano que vem seriam jovenzinho 90 ainda, anos. Ainda é jovem, ainda é jovem. Exatamente. Perto dos 150 anos, você ainda é jovem, né? Isso. Hoje ela tem, dentro do quadro associativo de cooperados, são quase 16 mil produtores de café. E é interessante, Márcio, que 80% desses produtores correspondem à agricultura familiar. Ou seja, eles entregam até 500 sacas de café por safra, não é? Então, podemos chamar de um produtor pequeno, médio, pequeno? Produtor relativamente pequeno. Pequeno, sim, mas 80%. Se é a cultura familiar, né? Exatamente, Márcio. E apenas lembrando, né? Cada saca pesa 60 quilos de café. Então, ele produz aí na faixa não de 59, 500... não, agora?
Era 60, por isso aqui, teve um acordo trabalhista, reduziu para 59, é isso, mais ou menos? Para números estatísticos, são 60 quilos, Mas alguns exportadores, assim como a Cochupé, nós embarcamos em 59,5 quilos, não é? Abaixo de 60 quilos. Nem 60, nem 59, 59,5. Mas é lógico, exatamente isso. Foi até uma decisão envolvendo o aspecto trabalhista, né? Sim. Esse peso corresponde ao grão e à embalagem, que é o saco de juta, não é? Que é utilizado, só o saco pesa meio quilo. Então, falando da Cochupé, um pouquinho mais, são quase 16 mil produtores, não é? Então, ela tem hoje aí 36 unidades de apoio para o cooperado. Lembrando que esse pequeno produtor, não é? Ele precisa de apoio. Então, seja na questão de análise foliar, análise de solo, a Cochupé mantém toda a sua área técnica, né? Espalhada entre as suas agrônomos, filiais. acredito Exatamente, para apoiar o pequeno produtor, não é? Se não fosse ela, não só a Cochupé, mas outras cooperativas também, para dar esse apoio ao produtor, isso não seria possível. Então, o cooperativismo tem essa função de ajudar a todos, né? Tem um objetivo único e assim se ajudam mutuamente. Quantos funcionários tem a cooperativa hoje? 2.400 funcionários. Ano passado Diretos. Isso. Ano passado batemos um recorde no recebimento de sacas. Foram 8,1, né? 8 milhões e 100 mil sacos de café recebidos. Foi um recorde na nossa história. É um volume muito grande. Esse é um aspecto importante e mostra também o aspecto social relevante. Sim. São produtores pequenos, hoje já quase 16 mil. Então, eles estimulam, orientam, incentivam, dão apoio técnico, dão assessoria, o engenheiro agrônomo, muitas vezes dão até produtos, né, para incrementar a produção. E a própria cooperativa já compra essa produção antecipadamente. Quer dizer que há uma garantia, né, do produtor pequeno, que não tem muita força financeira, há uma garantia de que a produção dele já está encaminhada para o mercado, né? Exatamente. Ele usa a própria safra dele, não é? Como é conhecido a CPR, que é uma modalidade de negócio, ele compromete a safra dele e ele pode trocar por um implemento agrícola, talvez um trator, ou insumos que ele vai utilizar, não é? Na fazenda, para poder produzir o café de melhor qualidade. E sempre isso, né? Dando apoio a ele para com que ele consiga produzir mais e melhor. Legal. Outro aspecto importante, nós estamos caminhando para o final do programa, mas é para mostrar a força do café brasileiro. Eu repito, é motivo de orgulho, nós temos que ter muito orgulho do café brasileiro. O maior produtor de café, repito, é o Brasil. O segundo, se eu estiver errado, me corrija, você que é especialista. O segundo é o Vietnã. Acho que com a metade da nossa produção, né? Se a gente calcular uma média aí de 60, 65 milhões, o Vietnã tem 30 milhões de sacos. Faixa de 20 milhões, 20 milhões, mais baixo ainda. E engraçado, sem crítica nenhuma, todo mundo me pergunta, mas e a Colômbia? Colômbia importa café do Brasil, não importa? Algumas vezes sim. Algumas vezes importa. Mas é um produtor, não, em relação ao Brasil e ao Vietnã, um produtor bem menor, mas que tem um marketing muito forte. Exatamente. Muito forte, muito forte, muito forte. Eu observo sempre nos torneios esportivos, café da Colômbia. Eles têm um marketing internacional impressionante. E por isso a fama, o que é positivo, sem dúvida alguma. Estamos caminhando para o encerramento, mas tem um ponto importante que nós não conversamos. Que consolida e confirma a importância do café brasileiro. A cada 2 anos, a Associação Comercial de Santos promove, normalmente no Guarujá, somos uma região metropolitana, o Seminário Internacional de Café. E o nosso Seminário Internacional de Café, o último, estava programado para 2020, em maio, em função da pandemia. Não houve condições de promovê-lo, porque nós reunimos, fechamos o Sofitel Jequitimar, nosso associado também. Durante 2 dias são 400 a 500 empresários do mundo inteiro só falando de café. Então nós adiamos em função da pandemia e era para maio agora, também ainda em função da pandemia, adiamos para setembro. De qualquer forma, aliás, você faz parte do comitê, lógico, como coordenador. A partir de março voltamos a nos reunir. Vamos nos preparar para setembro. Quem sabe até lá a vacinação já está bem adiantada e a gente fala. Mas esse seminário é importante, eu gostaria que você falasse, que são 2 dias de networking business, né? Exatamente. É um seminário muito importante. É um evento esperado, tanto para nós, não é, aqui no país, como principalmente para os importadores, não é, que vêm de fora para cá. Então, eles aguardam muito isso, porque é um momento de conversa, não é? Você conversar... Networking. Exatamente. O trader que negociou,
quem está importando, vir ao Brasil, conversar, participar de palestras. Visitar as lavouras. Exatamente, Não é isso? Márcio. Não é isso? É um ponto muito importante, mas devido à pandemia já tivemos que adiar. E vamos ver agora se está planejado a princípio para setembro. Vamos ver se será possível ou não. Na primeira quinzena, já temos, em função de ter sido programado para o ano passado, já estamos com quase tudo pronto, né? Hotel reservado, show contratado. Patrocínio confirmado. Muito bem encaminhados, graças a Deus, que nós vamos consolidar agora. Quer dizer que está tudo pronto. Vamos ver se, adiantando a vacina, né? Se houver um processo mais acelerado de vacinação, quem sabe a gente viabiliza para setembro. E é um evento que está no calendário mundial do setor café, não, Rony? Sim, o Seminário Internacional do Café, não é? E nós prezamos muito isso, o contato pessoal. Então, por isso que nós estamos adiando para tentar fazer com que ele se torne presencial e não virtual, não é? Porque o network é muito importante. Para vocês terem uma ideia, são 2 dias, praticamente a gente fechado no hotel, né? O hotel é fechado, todos os 301 apartamentos ocupados. E tem as plenárias, com as grandes palestras, e tem as reuniões paralelas. Sim. As paralelas onde acontecem os negócios, não é isso? E negócios, acontecem muitos negócios lá mesmo. Então, é um evento de conversa, mas de negócio também, não é? Já prevendo a safra, o que for realmente comprado no futuro, não é? Todos os produtos, Ronald, prevê uma evolução. E a cada ano a qualidade do nosso café melhora, graças a Deus, tanto que o mundo reconhece isso. Qual é a perspectiva? O que é que o café está buscando em termos de futuro, de melhoria, de qualidade? Eu sei que, por exemplo, na área de sustentabilidade já tem sido feito um trabalho espetacular. Mas o que vocês buscam? Qual é o foco futuro? Qualidade e quantidade, Márcio. A gente acredita, de acordo com estudos, não é? Que 2030 aí quase 208 milhões de sacas vão ser consumidas. E para isso você precisa ter uma boa produção, não é? E o brasileiro, falando do nosso país, se torna muito exigente com isso também. Uma prova disso são as cafeterias, não é? Que elas buscam cada vez mais cafés melhores. Então você começa a exigir um café melhor. Então se isso já acontece no nosso país, quanto mais lá fora, não é? Então, a exigência por certificações e produção também, produção certificada, seguindo todas as normas e controles exigidas pelas certificações. Aliás, os grandes importadores estão cada vez exigindo mais as certificações. Sim. Fazendas sustentáveis, respeito ao meio ambiente, certificações, não é isso? Sim. Isso acaba qualificando, exigindo que o produtor melhore a qualidade do seu produto. E, consequentemente, tem ganho, porque se o seu produto é melhor, você pode cobrar mais, não é isso? E ele recebe um prêmio por isso, Márcio. Ele recebe um prêmio por esse café diferenciado, vamos dizer assim, não é? Que é um café que seguiu todos os critérios de produção, seja no trabalho, com o trabalhador do campo em si, questões diversas. Tudo isso é acompanhado. Então, ele acaba recebendo um diferencial, um prêmio. Então tá bom. Depois você me convida para tomar um café lá no escritório. Okay. A cooperativa tem um escritório aqui em Santos e tem sua sede lá na cidade de Guaxupé. Registrar a presença. Renan, né? Renan, filho do nosso Ronald de Moraes, está aqui com a gente. Obrigado, Renan. Nota 7, 8, 9, 10. 9,5, né? 10 só para Deus, né? Vamos dar 9,5 para ele, tá bom? Um abraço, Renan. Obrigado pela presença aqui. Ronald, acabou. Muito obrigado. Olha, só posso agradecer. Muito agradável. Está me devendo um café. Eu vou tomar essa semana um cafezinho com você, tá bom? Obrigado. E se Deus quiser, em breve, futuramente, trazer o Lúcio, né? Que é o diretor, não é isso? Isso, nosso superintendente comercial. Superintendente comercial, ele vem de vez em quando a Santos. Vamos marcar, programar para ele vir aqui ao nosso programa também. Okay. Tá bom? Combinado. Obrigado. Um abraço. Um abraço, Márcio. Um abraço a você e seja feliz.